Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Sério Mas Nem Tanto Podcast, episódio este número 54. E hoje vamos falar sobre branding. Será que a sua marca está sendo lembrada pelo público ou você está apenas sobrevivendo no mercado? E a sua comunicação está alinhada com o propósito da sua empresa? Ou você está apenas injetando dinheiro em tráfego, em marketing, sem agregar valor à sua marca? E para falarmos sobre esse assunto, hoje estamos com ela, publicitária, pós-graduada em marketing e mestre em educação, fundadora da Oriente Estratégias Comunicacionais e criadora da New Lester Sentido para o seu negócio, consultora da branding credenciada pela Sebratec Minas, contribuindo para o desenvolvimento de pequenas e médias empresas. Já atuou com marcas como Shopping Uberaba, Algar Telecom, Ubervel, Alta Genetics, Agronelli e Uniub. Hoje atua como estrategista de marketing, negócios e marca. Conduz diagnósticos, além de desenvolver projetos personalizados e campanha, e também implementação das estratégias nas empresas. Basicamente, do problema à entrega dos resultados. Seja muito bem-vinda, Neire Castilho. Olá, Wesley! Tudo bem? Você viu? Eu acho que eu precisei até dar uma respirada aqui para ler o seu currículo. Isso é sinal que eu não sou novinha. Aí já é você que tá falando. Acusa a idade, o que tem? Mas, Neire, antes da gente iniciar aqui o tema central de hoje, que é o famoso branding, né? Sim. Como a gente conversou aqui, agora eu gostaria que você mesmo se apresentasse pra gente e pro nosso público aqui. Quem é a Neire Castilho e conta também um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, até chegar aqui hoje no Sério Mas Nem Tanto. Sim. Ai, que legal estar aqui. Obrigada pelo convite, adorei. Comunicação publicitária, marcas, sempre foram as minhas paixões. Eu venho de uma cidade aqui do interior, Ituiutaba, vim para Uberaba para me formar, escolhi aqui, como era uma cidade que tinha o curso que eu estava procurando, que era Publicidade e Propaganda. Nesse curso que eu me formei, eu também fui professora, fui convidada para ser professora, atuei por 23 anos na Uniub, no curso presencial de Publicidade e Propaganda. E nesse tempo, eu tive uma carreira paralela no mercado, né, em agências. E eu fui me desenvolvendo tanto academicamente quanto as minhas atribuições junto a empresas, né, do setor privado. E eu me pós-graduei, depois dentro do setor acadêmico eu também tive a oportunidade de fazer o mestrado. E nesse tempo todo eu atuei com muitas empresas. Também fui empresária do ramo das agências de comunicação, tive uma agência por 10 anos, atuei em outras 3 agências aqui. E eu gosto de dizer que eu sou uma profissional que eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada por comunicação publicitária e eu sou apaixonada também pelo cliente. Então, eu sempre estive na linha de frente com o cliente, né? Eu sempre vim da área do atendimento publicitário, depois eu migrei para o planejamento publicitário e em branding eu nunca deixei esse contato direto com o cliente. Então, você já falou tudo, você falou assim mais ou menos sobre a minha formação e sobre mim especificamente é isso, uma profissional que gosta muito do que faz. Pessoalmente eu tenho 2 filhos e eu criei minha família aqui em Uberaba, sou muito feliz com tudo aqui e super contente em realmente contribuir. Então bora lá fazer um episódio sensacional, né, Neire? Mas para você que está aqui nos acompanhando, curta esse episódio de hoje, dá um clique aí no botão curtir, se inscreva aqui no nosso canal também, no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast, ative as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no nosso canal no YouTube. Compartilha com mais pessoas que precisam ver e ouvir esse nosso episódio de hoje e comenta aqui o que você espera aprender, qual a sua intenção em assistir esse episódio de hoje, que é um episódio que realmente vai ser um episódio sensacional. Neire, agora para começar o assunto principal de hoje, eu gostaria de saber por você, o que é o famoso branding? Branding é gestão da marca, gestão estratégica da marca. Para quê? Para gerar valor para essa marca, certo?
E também conquistar o interesse emocional do público, certo? Por que branding é importante? Como que essa função do branding, né, ela traz muitos resultados para as empresas. Isso faz parte da definição. Porque a gestão de uma marca, ela é aquilo que vai trazer para a empresa uma coisa que fundamentalmente é o objetivo dela, que é melhorar a lucratividade. Então, branding, ele te ajuda a vender melhor, não necessariamente mais. Sim. Porque vender mais tem uma série de outras questões envolvidas. Agora, o vender melhor está muito ligado ao conhecimento do público. E o branding é isso, ele te traz essa condição de analisar bem quem que é seu público, identificar o que é valor para ele, porque o público ele não valoriza, nós vamos falar sobre isso depois, não valoriza apenas o valor funcional do produto que você vende. Tem muita coisa envolvida ali, né, relacionada às expectativas dele, aos benefícios simbólicos. E o branding traz essa clareza, identifica quais são esses valores que são valorizados por esse público e cria estratégias para fazer essa identificação, né, para criar essa ligação e essa identificação, essa conexão com aquela marca e fazer com que a fidelização ocorra cada vez mais. E você me falou que o branding é você vender melhor, né? Sim. Você ter mais qualidade ali na questão, falando especificamente sobre vendas, né? De certo ponto, as grandes empresas, não as grandes empresas, a maioria das empresas penso que prezam mais por querer vender mais e não vender melhor. Uma coisa não pode anular a outra, é claro, né? A gente tem que vender mais, porém também vender melhor. Você acha que talvez esse até seja um dos fatores dessas empresas, desses empresários, até não saber mais o que é o branding, aplicar isso na empresa dele, ou tem outros fatores complementares a isso? Não, isso aí é uma questão, assim, é um cerne do problema. Por quê? Porque hoje os empresários, eles confundem muito o que é marketing. Marketing, ele é inicialmente identificado ou pensado como algo relacionado simplesmente a produto. E não é. Marketing são pessoas, sabe? A gente está lidando com pessoas. E quando você pensa apenas em vendas, a gente tem que entender que o público não está pensando em comprar o tempo todo. Então, enquanto ele não está pensando em comprar, ele está pensando, pelo menos o dia que ele imaginar em comprar, ele venha a ter na sua mente a lembrança da sua marca. Só que só estava falando com ele na hora, oferecendo produto, oferecendo preço, oferecendo prazo, oferecendo aquilo que você queria vender. Naquele momento ele não estava interessado, então ele te ignorou. Em momento outro algum, você criou uma conversa com ele. Então, você perdeu o que a gente chama de jornada. Sim. Então, todo consumidor e toda marca, ela percorre uma jornada. E essa jornada, ela precisa ser percorrida. Não tem como você queimar etapas. Até tem como, mas se você queimar essas etapas, o que pode acontecer mais fácil é você queimar seu produto. Ou qualquer outra coisa que você possa, né, imaginar que possa acontecer. Então, na verdade, é que venda, ela não é objetivo, ela é consequência. Então, há uma distorção nos conceitos. Então, quando há uma distorção no conceito, também há uma falta de entendimento de como que eu alcanço aquilo que, para mim, é o essencial para o meu negócio. Porque no final do dia eu tenho que vender. No final do dia o que interessa é a minha venda. Só que olhar diretamente para ela não é realmente o melhor caminho para estabelecer, né, ou transformar, fazer essa conversão realmente acontecer. Isso atrapalha muito. Principalmente quem não tem conhecimento do que é isso, o que é gestão de marca. E o branding também pode, de alguma forma, ser um economizador de energia? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho que ele também tá ligado diretamente à parte de comunicação.
E por essa questão da comunicação, eu tendo brand, eu me comunico melhor com o meu colaborador e, consequentemente, a isso, o meu colaborador se comunica melhor com o meu possível cliente. Então, eu posso considerar ele como um economizador de energia também? Totalmente, ele é um encurtador de processos. Então, o que eu faço quando eu busco ter uma estratégia de branding? Eu defino primeiro qual que seria a minha mensagem. O que está dentro da minha empresa, dentro da minha estrutura, dentro do meu propósito, né? Dentro daquilo que eu quero entregar para o meu consumidor, que realmente ele possa se transformar em uma comunicação clara. Eu parto disso. Aí, a partir dessa comunicação, eu vou estabelecendo códigos. Que códigos são esses? Cores específicas, fontes específicas, algumas formas de ser, de falar, o que a gente chama de tagline, né? Que é aquele resumo, uma frase do que significa para o consumidor, ou que é a mensagem que você quer passar para sua marca. E isso, todos esses códigos, todos esses elementos que vão facilitar o entendimento das pessoas cada vez que ela entrar em contato com a marca, ela é desdobrada tanto internamente quanto externamente. E quando há realmente líderes que entendem como que isso se processa e são treinados para serem multiplicadores desses códigos, pronto, aí a gente une o melhor dos dois mundos. Colaboradores que entendem o que estão vendendo, certo? E consumidores que são entendidos no que precisam. Então, a necessidade está clara, o conceito está claro, e aí a empresa surfa num flow. Sim. As barreiras começam a ser devagar, e também não é branding, é bom que seja dito, não é um negócio que é a longo prazo, ele é só o caminho mais longo. Então, se a gente for associar branding, por exemplo, branding é a reeducação alimentar, certo? E ele não é a dieta, ele não é o medicamento. Então, ele vai trabalhar para um benefício que se transborda ao longo do tempo. Sempre você está colhendo benefícios naquele ali. Ao passo que você achar que é direto nas vendas, é direto no processo que você quer alcançar, né, de imediato, muita coisa nesse meio tempo você vai começar a sacrificar. Sim. Né? Às vezes você vende muito, mas aí o seu operacional também, ele precisa ter um incremento muito grande, você começa a ter altos custos, você vende muito, mas seu custo é alto, você não tem, você não apura, né, dali um bom resultado. Branding é encurtador de caminhos. Tanto, a comunicação é realmente um ponto central do branding, com certeza. E é isso realmente que faz com que a gente trabalhe e consiga resultados mais sustentáveis. E a questão da clareza dos empresários, como é que tá? Questão de clareza do produto e do serviço que eu entrego, do público que eu quero atingir. Ah, muito bem. Nossa. Como é que tá? Aí tá. Aí você fez uma pergunta fantástica. Por quê? Porque para chegar no branding, a gente tem que passar por um negócio chamado marketing, né? E o marketing, como eu disse, marketing são pessoas. É você olhar para um público, entender a necessidade dele, né? E entregar para ele de forma muito bem estruturada, com preço, com o lugar onde ele acessa, certo? Com uma comunicação bem feita, que são os famosos 4Ps. De uma forma muito clara, você tem aquilo ali formatado. Não, mas me fala essa questão dos 4Ps, né? Dos 4Ps, né? Preço, produto, praça e promoção. Isso foi desenhado pelo Kotler, né? Foi criado há 60 anos, Kotler ainda vive. O Kotler dá aula até hoje, né? Ele é um velhinho de 90 e poucos anos. E as ferramentas que ele desenvolveu, elas são aquelas ferramentas mais eficazes hoje, até hoje, né? Eu falo que é o pretinho básico, né? Aquele look atemporal que nunca sai de moda.
os 4 P's, a análise SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá bom, isso aqui é marketing. Por onde que eu começo? Eu começo por isso. Por quê? Porque eu tenho que analisar se realmente eu estou falando com o público certo, se o meu público está adequado para meu produto está adequado para esse público. Antes de eu pensar que eu vou formular uma embalagem bonita para ele, né? Que é o meu conceito de marca. Porque o branding, por mais que ele realmente ele consiga criar laços, hoje nós não temos como esconder que um produto não é eficiente, que um produto não entrega, que um produto não tem aquilo que é essencial do que ele está sendo vendido, que ele está sendo divulgado. E aí, lá no empresário, como que ele está? Sinceramente, melhorou muito. Eu sou uma profissional que já estou, né, já contei a minha idade ali, né, já entreguei no começo do episódio. Sou uma profissional que estou aí há muito tempo nesse meio mesmo. Nesse mercado, né, nesse meio, trabalhando com comunicação publicitária. E sinceramente, nós temos um avanço que ele também foi assim, né? Ou você acompanha ou você morre. Ou vai, né? Exatamente, ou vai. Mas o que mudou de verdade? É que antes eu tinha um empresário que ele tinha um pensamento, ele tinha uma posição e nada tirava ele daquela posição. É o que ele pensava e pronto, acabou. Hoje eu tenho um empresário que ele sabe que ele precisa acompanhar, que ele é muito mais flexível no sentido de ouvir o especialista. Então, antes eu tinha, às vezes a gente identificava um problema numa empresa e queria ajudar mesmo, queria mostrar os caminhos, queria, né, dar aquele apoio para o desenvolvimento, para o crescimento, para a melhoria lá como é que fala? Do incremento do resultado, né, do cliente. Mas aí ele que queria jogar as cartas. Ele queria dar as cartas, a gente chegava com tudo pronto e ele falava, não, tá, então beleza, não, tá tudo certo, gostei do seu trabalho, mas vamos por aqui. E aí a gente às vezes ia, às vezes não ia. Agora hoje não, hoje você tem um empresário que ele tá mais consciente de que existe um ambiente ao redor dele que pressiona. Tanto o ambiente externo que quer dele uma entrega melhor, porque a concorrência, você tem ideia, o ano passado, mais de 30 mil marcas foram registradas no INPI. Então, nós temos, assim, uma concorrência hoje que ela tá assim, por todo lado. Então, o mercado pressionou ele isso, se ele sentiu, ele falou, não, peraí, se eu realmente não tiver meu diferencial, eu vou ser engolido, né? Internamente, ele percebeu que se ele também não tivesse uma postura, umas diretrizes, né, questões relacionadas ao objetivo que ele tinha, né, em termos de equipe mesmo, de conjunto, de crescimento em conjunto. Essa pessoa que era boa, que é a pessoa que fazia diferença na operação, ela vai ser seduzida por um outro. Sim. Né, uma outra organização. Então, tá legal sim. Eu não sou aquela pessoa que critica o cliente, porque eu já tive junto há muito tempo, em vários outros momentos, e a gente só tem crescido. Mas tem muito a melhorar. Muito a melhorar. É basicamente, né, o objetivo é o mesmo, porém, a gente hoje tem vários caminhos para chegar até esse objetivo final ali. Anteriormente era só um caminho que ele enxergava. Mas você falou que hoje os empresários estão ouvindo mais. Mas ouvindo e aplicando ou somente ouvindo? Porque tem muita diferença nisso também, né? Tem. Mas você sabe que também nós profissionais, a gente precisa ter um pouco mais
de assertividade também, né? Vários lugares que eu passei, eu chegava com a consultoria e mostrava, olha, a consultoria é assim e tal, etc. O maior medo que eles tinham, eles queriam saber quanto que seria para implementar, o tamanho do plano, queria que é a mesma coisa, você recebe um projeto para construir uma casa, você quer saber quanto que ela vai ficar antes de você fazer o orçamento. Aí você fala, não tem como, eu não sei e tal. Mas por que você está com essa preocupação? Ah, porque algum tempo atrás veio uma pessoa aqui, aí ela fez um projeto, só que quando ela me apresentou o projeto de milhões, eu não tinha aquele recurso. Aquilo ali ele foi engavetado, porque aquele projeto ele não respeitava a dimensão que a empresa tinha, sabe? Então, quando o projeto vem, quando as orientações vêm pensadas realmente, quando ele deixa também a gente fazer esse diagnóstico, esse pensamento do que é, né? Porque, igual você falou, às vezes quer sempre ver lá o final. Quando ele realmente abraça o processo e a gente faz uma boa análise e entrega aquilo que é dentro das possibilidades e da capacidade dele, ele aplica, sabe? Ele aplica. É só você dar o apoio. E se, caso venha, né, aquela coisa que é muito superdimensionada, você vê que não, que eles nem imaginam assim, como que eu vou começar. E tem outra coisa também, eu já tive projetos que eu entreguei, assim, quando eu mostrei tudo que precisava fazer, nem era muita coisa. Mas quando você descortina o problema, assim, sabe, ele fica assim, meu Deus, por onde que eu começo? Aí você fala, não, calma, eu vou te ajudar, é devagar, nós vamos começar por aqui, por aqui, por aqui. Então o papel hoje da consultoria, ela é muito importante, sabe, muito importante. O papel do mentor, né, a gente tá vendo aí quantas pessoas, né, elas realmente buscam uma mentoria naquelas áreas que elas precisam se desenvolver e a aplicabilidade tá muito ligada com isso, sabe, se tá realmente equalizado na capacidade, na condição daquele empreendimento de fazer aquilo acontecer. Sabe, Nery, que uma coisa que faz total sentido, que eu ouvi há um tempo atrás, é que o excesso de oportunidades é uma coisa ruim. Porque meio que a gente fica perdido, né? É um cego ali no meio do tiroteio. Então, a mesma lógica que você me apresentou. Quando você chega para o empresário e abre aquele leque de oportunidades de melhoria na empresa dele, a pessoa meio que se assusta, né? Para onde eu devo ir? Para onde eu devo ir? Então, assim, chegando até o profissional e quebrando aquilo, fragmentando aquilo em partes e aplicando com o tempo ali, né? Conforme for tendo esse poder também da constância a longo, até, que nem você falou, né? A curtíssimo prazo ali, a gente já consegue ver resultados na empresa, né? Claro que sim, eu vou te contar a história. Conte. Eu tinha um cliente muito engraçado. Ele tinha um empreendimento aqui, ele era de Belo Horizonte. E ele vinha, teve uma época que ele veio para Uberaba, acho que ele vinha de 15 dias, toda semana, não lembro. E aí um dia eu falei para ele assim, ô fulano, como que você consegue? Isso é 2002, né, até hoje é aquela dificuldade e tudo. Como que você consegue vir dirigindo de Belo Horizonte pra cá, toda semana, voltar? Aí ele virou pra mim e falou assim, não, você acha que eu saio daqui de Uberaba pensando que eu vou pra Belo Horizonte? De jeito nenhum. Eu saio aqui de Uberaba e falo, vou dar um pulinho em Araxá. Aí eu chego em Araxá e falo, já que eu tô aqui mesmo, vou lhe dar uma chegadinha no Xodó. Aí ele chega no Xodó, já que eu vim até aqui, eu vou acabar de chegar até Belo Horizonte. O cara tá burlando o próprio cérebro, pô. Claro! Ele dividiu aquela tarefa que era longa de 500 quilômetros em fatias pequenas. E ele ia de boa. Então, eu aprendi muito com ele. E eu faço isso, sabe? Eu falo isso para os clientes. Falo, calma, nós vamos fazer por partes. E um exercício muito bom também que traz tranquilidade para os clientes é você explicar que o exercício também do marketing é priorizar. Porque uma empresa, gente, os desafios da empresa não tem fim. Não. Não tem fim. Né? Todo dia é um desafio novo. Por quê? Porque o ambiente
de marketing, ele é dinâmico. A intenção principal de uma empresa é resolver problemas. Se não tem problemas, não tem por que ter Ela empresa. some, acabou, então beleza, acabou o podcast, vamos embora. Acabou os problemas de empresa, valeu, Wesley. Então, se a pessoa tem esse pensamento, não, vou abrir a empresa porque eu sendo o dono do meu próprio negócio, eu vou fazer a minha agenda, eu vou ter mais flexibilidade do meu dia. Nossa, é outro mito, né? Nossa, meu Deus. Tá, vamos imaginar o seguinte, quando você tem sua própria empresa, você tem a chance de criar seus próprios processos. Sim. Se você realmente tem essa chance e abraça isso com um método, você tem uma grande probabilidade de ter uma vida legal, melhor do que você tivesse que ficar realmente dedicado 40 horas, 44 horas por semana dentro de um outro empreendimento. Mas aí o que acontece? Nós temos uma estatística brasileira que ela é complicada, né? Porque essa estatística é do Sebrae. Hoje, essa estatística, ela é assim, cada ano ela muda um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para lá, mas o grosso mesmo é que hoje praticamente 80% das pessoas que empreendem no país, elas empreendem por necessidade, não por oportunidade. Então, quando uma pessoa empreende por necessidade, nos primeiros momentos dá tudo certo, né? Novidade, ela dá o sangue lá e as coisas vão crescendo, vai dando certo, sei o quê. Aí de repente ela tem que contratar, aí de repente ela tem que criar uma conta no banco, aí de repente ela tem que formalizar o negócio, e aí a coisa vai ficando mais complexa, mais complexa, mais complexa. De repente ela não sabe como que ela vai administrar aquilo ali, porque ela não começou com um business plan, ela não começou pensando onde que era o projeto dela ia atuar, com qual público, por quê, que tipo de demanda esse público estava querendo, etc, etc. Então ela deu um tiro ali, às vezes deu certo por um tempo, às vezes não deu. Aí vem aquela outra estatística, que a maioria das empresas, elas sobrevivem em 5 anos. Por causa exatamente disso. Uma coisa está totalmente ligada com a outra. Então quando você tem, outro dia, agora essa semana veio um parceiro meu mandou uma mensagem falando, Nery, como é que é? Que ele me perguntando do empreendimento que tá nascendo aí em Uberaba. Aí eu falei, não, legal, vai ser legal, já tá prestes a inaugurar. É porque eu tava pensando em abrir uma operação de alimentação, mas eu não tenho muita experiência, eu tô procurando, perguntando, o que você acha? Eu falei, primeira coisa que eu falei pra ele, acho legal, dei alguns, né? Você não vai desincentivar a pessoa ali assim, né? Você deu o feedback sanduíche, né? Tô ligado. A primeira coisa que eu falei pra ele foi, não, legal e tudo. Eu falei assim, mas... Aí ele falou, vou pensar um pouco mais. Eu falei, pensa mais ou menos em que área que você quer e vamos fazer um business plan. Vamos fazer um plano de negócio, sabe? Aí eu já falo pra ele, porque aí você fala isso, aí a pessoa fala, ai, meu, o que é isso? Será que é um livro? Será que é uma coisa que eu nunca mais vou abrir? Será que é uma coisa que as pessoas tendem a achar que processos são coisas inúteis? Não, mas o bom é fazer, o bom é ir lá, pôr a mão na massa, né? Então, isso aí também é cultural. Tem uma frase que eu adoro também, que uma vez eu ouvi, foi no rádio, eu lembro direitinho, tinha um pessoal dando um curso aqui no Uberaba. Aí o cara começava o texto lá do spot falando assim, nos Estados Unidos, o americano passa 80% do tempo dele planejando e 20% do tempo dele executando. No Brasil, o brasileiro passa 80% do tempo dele executando e 20% do tempo dele consertando o que ele fez errado sem planejamento. Eu falei, nossa, perfeito. É cultural. É cultural. Então, a gente vê as pessoas até querendo fazer, mas aí como ele tá imergido nessa cultura de que tem que só fazer, sair fazendo, aí não busca processo, não busca, né, técnica, aí ele não entra mais no âmbito do marketing, não entra no âmbito do branding, que é puramente estratégico, se perde no próprio negócio. Às vezes ele fica refém do próprio negócio, porque aí ele tem muito passivo, e ele não consegue nem desvencilhar daquilo lá, já vira uma situação complicada.
Aí ele fica essa pessoa que só trabalha. Por quê? Porque ele vive para pagar a conta. E o grande problema também nele não é assim, essa questão da pessoa executar sem o planejamento prévio é uma coisa muito problemática de fato. Só que eu entendo também que no momento de um certo desespero mesmo da pessoa, ela tende a fazer sem o planejamento, né? Ela não enxerga isso vendo um negócio futuro ali. Só que o problema maior, eu creio que não é ter esse pensamento, ó, eu vou começar agora executando, não consigo planejar, mas visando um planejamento pelo menos futuro. Uhum. Hoje mesmo a grande massa só executando não tem essa mentalidade de planejamento futuro. Aí é onde a empresa deixa de existir ali na frente. Sim. Então eu acho que são esses dois problemas maiores, entendeu? Essa questão de só executar e a questão de não ter o planejamento, não ter uma visão de planejamento, não tendo esse planejamento inicial aqui. É isso mesmo. Nós temos problemas diversos, né? Não, se for falar de todos aqui... Não, para parar. É isso, hora. Chorar. Neide, agora eu gostaria de saber por você a questão do conhecimento dos empresários, da maioria dos empresários, quando se fala de branding mesmo. Uhum. Como é que tá essa noção? Eu sempre gosto de falar aqui, né? Tem a questão do ignorante e tem a questão do irresponsável. Uhum. O ignorante é a pessoa que não sabe o que ela tem que fazer, de fato, e o irresponsável se torna irresponsável quando ela sabe o que tem que fazer e não faz. Como é que tá esse mercado quando a gente se fala de branding? Os empresários, a grande massa de empresários ainda desconhece esse termo, a aplicabilidade desse termo. Como é que você enxerga nesse cenário atual? Vou te dar um dado. Esse é recente. Dados do Sebrae e do Serasa Experian. 43% dos empresários médios do Brasil estão daquele, né, não são só pequenas empresas. O empresário médio, ele não sabe como que a empresa dele está em termos de lucratividade, certo? E ele está ele está no vermelho. Ele está operando no vermelho e não entende de lucratividade. Outros 43% não querem nem ver. Então, eles estão assim, sabe? Nessa da negação. Se você somar, tá dando quase 100% dessa faixa, né? De tamanho de empresa, de porte de empresa. E te falo agora que esse número está intimamente ligado à falta de conhecimento de gestão de marca. Por quê? Porque a gestão da marca, ela tem várias vantagens, né? E uma delas é que uma marca bem gerida, uma marca que tem valor intangível, ela dá um retorno de aproximadamente 20% a mais de lucratividade para aquele empresário, certo? Segundo, uma marca forte, ela reduz o CAC, que é, né, aquele seu investimento para aquisição do cliente. Então, o que está acontecendo nisso aí tudo? Você está melhorando seu negócio, você está diminuindo o custo de aquisição de cliente e você está melhorando sua margem. Isso está numa fatia muito pequena hoje de empresas. Esse dado, ele já te responde isso. Nós temos, então, realmente um desconhecimento generalizado do que é branding, de quais são os benefícios do branding, né, da gestão de marcas para o negócio. E também você me perguntar por quê, né? Isso aí não tem nas universidades, isso aí não tem no curso de administração, no curso de publicidade. O que é? O que falta? Também. Não se forma empresários com mentalidade de gestão de marcas. Hoje ele é formado ali para ele entender da parte operacional do negócio. E mal ele acha que comunicação, marketing é o mesmo que propaganda, e ele recorre sempre a uma agência, certo? Que a agência, ela tá na ponta do processo. Ela faz a peça publicitária, ela faz a campanha publicitária, Sim. né?
ela faz o evento, ela faz a cara do evento, ela faz como é que fala? Um plano de mídia. Só que antes a gente tem que ter já pensado o que é necessário e é eficiente no meu mercado, que tipo de ferramenta eu preciso adotar para melhorar certos indicadores que eu também já tenho que ter pensado. Então, essa parte estratégica, ela é um vácuo ali, é um gap dentro da estrutura da empresa, certo? Que ela está com os resultados que não são muito bons. Marketing ali, ele é uma parte que ele realmente não se desenvolve. E aí tá, ele não tem muito conhecimento disso, ele não foi formado, né, para ter esse conhecimento de gestão de marcas e processos também para melhorar o negócio dele como um todo. Por outro lado, também existe essa questão de não procura mesmo, né? Ele está muito envolvido com o dia a dia, está muito envolvido com, né, o barriga no balcão que eu falo. Esses tempos novos, internet e smartphone, engoliu todo mundo. Tá ocupado para fazer mais dinheiro. Pensa bem. E aí eu chego num empresário, eu falo isso, eu falo assim, ele fala, o que é que você faz? Porque ele não sabe. Aí eu falo assim, olha, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, você supervisiona compras, você supervisiona o RH, certo? Você é o compras a pagar, o compras tal, não sei o quê, você tem um gestor, mas você tá sempre ali, você que faz as liberações, é você que fecha a loja, enfim, um monte de coisas. Você que faz isso tudo? E quem tá olhando pro mercado? Neto. Ele fala, não tem ninguém olhando pro mercado. Aí eu falo, pois é. Então ele não tem tempo. E aí, quando alguém fala pra ele assim, aí ele olha o concorrente. Aí Acontece isso? Aí ele olha o concorrente. E quando o empresário tá mais preocupado com o concorrente do que com o próprio negócio? Então, tem outra história. Então, vou contar. Essa eu ouvi do cliente meu, eu adorei. Essa é uma pegadinha sabe? Ele falando assim pra mim, falou assim, tinha 2 caras que eles cada um tinha um bar. E o bar de um era em frente o bar do outro. E um bar, ele era lotado, cheio de gente todo dia, de quarta-feira pra frente, não tinha jeito de entrar. E o outro vazio, no mesmo lugar, perto e tal. E aí o cara, era quarta-feira de futebol, ele ia lá, fazia uma coisa, não sei o quê. O de cá que era vazio, punha lá, quarta-feira de futebol, nada. Aí ele põe uma música ao vivo, o de cá que vazio, põe uma música ao vivo, o cara estourava lá e de cá nada. E aí ele foi cansando daquilo, né? Falei, gente, mas o que é? Eu tô do lado dele, no mesmo lugar, e ele tá bombando lá, e eu não tô, né? Tô aqui catando mosca. Aí ele foi reclamar isso pra uma pessoa. E falou isso tudo, jeitinho. Ele faz, eu faço, sei o que, ele tá, não sei o que, não sei o que. Aí o cara virou pra ele e falou assim, eu não sei por que ele tá sempre vendendo, sempre cheio, e eu tô sempre vazio. O cara virou pra ele e falou assim, mas é simples. Ele falou, o quê? Ele falou, o problema é que ele tem um bar só e você tem 2. É verdade. Ele tá cuidando do dele. Tá cuidando melhor do outro do que do dele. Ele tá cuidando dele, cara. Ele tá olhando o que é bom. Você vê, você sempre copia ele. Né? Tá fato aí. Aí ele vai olhar pro concorrente e ele faz isso. Ao invés dele olhar pra dentro, quem que é meu público? O que eu vou fazer de diferente da pessoa? Não, aí ele quer fazer mais ou menos que tá igual. Eu tive um cliente assim, tem pouco tempo. A gente chegava vamos olhar assim e tal, não sei o quê. Ele só sabia falar do concorrente. Eles sentavam na mesa com ele, vamos pensar como vai ser o tráfego, não sei o que, não sei o quê. Não, nós temos que patrocinar tal palavra porque ele tá patrocinando a palavra. Eu falei, mas como você sabe? Eu sei, porque ele tá patrocinando. Eu falei, gente, aí não tinha diálogo. Aí a gente não conseguia estabelecer uma estratégia para ele, porque ele só pensava no concorrente. Então aí tem essas 2 questões. Então ele já fica meio que tendencionado a olhar só para fora, já não conhece muito sobre gestão de marcas, e aí vira né, uma situação muito difícil da gente esperar.
As pessoas não entendem a diferença entre comparar e se modelar, né? Sim, Eu enxergo que a comparação é boa quando a gente se compara com nós mesmos, né? sim. O eu de hoje pro meu eu de amanhã, minha empresa de hoje pra minha empresa de amanhã. Agora, o nosso concorrente, a gente, de certa forma, pode modelar o que tá dando certo ali, Uhum, porém não com esse viés comparativo, sim. entendeu? Porque a partir do momento que nem você mencionou, a partir do momento que eu olho mais pro meu concorrente, eu deixo de olhar pro meu próprio negócio e trato mais da empresa. Eu vou bater na porta, eu acho que você tá fazendo isso errado aqui. Quase que acontece. Nele. E o brand é um tipo de coisa que tem que ser cuidado de dentro da empresa pra fora, porque eu ouvi um termo também quando eu tava preparando aqui o roteiro que eu achei bacana, que é o V de valor e o V de verba. O pessoal olha mais pro V de verba do que pro V de valor. Então o branding tem que ser isso mesmo, tem que ser cuidado de dentro da empresa pra fora da empresa. Totalmente, né? A gente faz a gente precisa sempre estar associando ao ambiente externo, porque a gente não está vivendo na ilha, né? A gente não está vivendo na bolha. A gente sempre vai ser impactado pelas questões que estão acontecendo no nosso meio externo, mas internamente é que as coisas acontecem, que é num ambiente seu de controle, Sim. né? Qual que é o seu ambiente de controle? É onde estão as suas oportunidades e as suas ameaças. Você aproveita as oportunidades e contorna as ameaças através, né, minimizando seus pontos fracos e otimizando seus pontos fortes. Qual ambiente você tem controle? O interno. Esse você tem controle. O outro, você só monitora. Então, você precisa, dentro, é que realmente a gente estabelece isso. E a gente realmente, como você falou, a gente olha para fora. Tem uma técnica em branding que a gente aplica, que é o benchmarking. Então, eu tenho uma pesquisa de concorrência e benchmarking, são coisas diferentes. Eu vou olhar para o meu concorrente, vou realmente escanear as questões que ele tem feito sobre alguns pilares, e a gente traz para o cliente ver, né, para ele fazer um espelhamento mesmo ali de onde que ele está vendo o concorrente dele está vendo coisas que ele não está vendo. Aí depois a gente vai para o benchmarking, que é buscar referências que vão te ajudar a fazer, ter inovações, que você pode fazer um benchmarking até num setor diferente do seu cliente, sabe? Eu tive um cliente uma vez, que ele era da área, deixa eu me lembrar, acho que ele era da área ele trabalhava com representação na construção civil, sabe? Onde que eu fui buscar um benchmarking para ele, para a gente entender como que a gente poderia melhorar ali o que ele fazia e trazer mais conceito para a empresa de representação dele. Eu fui buscar na área de corretagem de seguro. Por quê? Porque hoje as grandes seguradoras, né, todo mundo tem. Todo mundo, o corretor, ele negocia para todas as Sim. seguradoras. Você vai lá, ele vai ter todas. O que ele vai vender de diferencial e como? Então, o representante comercial, ele também, às vezes, ele representa marcas, né, que outros representantes também vendem. Em áreas diferentes, mas ele tem marcas similares. Então, como que eu fui olhar para aquele benchmarking para trazer coisas inovadoras para ele? Então, esses aspectos aí são muito importantes. Então, você enxerga valor, que aí o que você falou, né, de verba e de valor. A gente atribui valor, enxerga valor, certo? E entrega valor primeiro, depois a gente fala o preço. Sim, exatamente. Primeiro você entrega valor, depois você abre seu preço. Se você inverter isso, aí você já perde a chance, naquele momento ali, principalmente prestação de serviço, de fazer uma boa negociação. E quando você não tem noção do seu valor, o que você vai negociar? Preço. As pessoas nem sabem muito o que é a diferença, né, de valor e preço. Não. A grande massa. Não sabe. Não sabe. Né? Valor, o consumidor, igual a gente estava conversando. Hoje, uma marca, ela pode gerar valor em 3 âmbitos. Ela pode gerar valor simbólico, ela pode gerar valor funcional e valor de experiência.
que hoje a gente chama de experiencial. E tem uma escada de atributos que você vai fazendo uma ligação com o consumidor conforme ele vai se relacionando com a marca. Inicialmente, uma marca, ela se conecta com o consumidor com os atributos mesmo. Ela quer saber onde fica, o que sabe? Se vai realmente fazer diferença na pele, se vai poupar tempo dela de alguma coisa, sabe? Ela é um atributo que é relativo especificamente ao produto ou serviço, né? Aí, esse atributo ali, quando você não tem concorrência, às vezes você vive uma marca, ela prospera muito tempo na questão do atributo. Quando a concorrência vem chegando, né, que aí você vai vendo que ela também vai chegando no mesmo nível da escada. Todo mundo começa aqui, né? Sim. Ninguém, né, salta lá. Aí vem no mesmo nível da escada. E aí o que você faz? Se você for um bom estrategista, você fala, olha, bom, agora tá na hora de eu trabalhar outros níveis de entrega de valor que vão diferenciar desse meu concorrente. E aí a gente começa a levantar benefícios. Aí, quando você vende benefício, né, além do atributo, que é o de produto, você começa já a trabalhar a intangibilidade disso. Então, eu gosto muito do exemplo de Coca-Cola. Coca-Cola é extremamente didático, né? Didático, nossa, massa. Então, Coca-Cola, ela já teve a era dela, que era a venda, a proposta de valor dela era totalmente tangível. Então, a gente identifica bem pelas taglines. Então, a tagline que estava totalmente direcionada, ligada com o conceito, com o atributo de produto, era beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, né? Eu estava falando de quê? Produto. Eu estava usando um imperativo e aquele ali, todo aquele comercial te dava aquela sensação de beber e matar sede, aquela coisa gostosa naqueles lugares, sei o que, sei o que tal. Aí, ela foi tirando esse peso tangível da proposta de valor dela, certo? Até chegar no que a gente tem hoje, que é Abra Felicidade. Então, Abra Felicidade ampliou de uma tal maneira o espectro de portfólio de produto da Coca-Cola, que ela saiu do produto especificamente refrigerante, passou a ser roupa, né? Estilo, stylish. Ela, como é que fala quando você não é franquia a marca, quando você faz a marca, esqueci. Tipo a Turma da Mônica, que ela, eu esqueci o nome, enfim. Ela vincula a marca com outras marcas, fazem parcerias. Não, na verdade, ela... Nossa, gente, como é que é o nome do negócio? Esqueci o nome, é o termo. Mas assim, você tem um caderno, você é da Tilibra. Aí você fala, eu quero vender o caderno com a capa da Coca-Cola. Então você compra o royalty para usar aquela por um tempo, aquela marca, certo? Para vender. Pode ser considerado uma collab, né? Ou não? Sim, com certeza. Mas, na verdade, eu quero lembrar o termo do negócio. O termo técnico. O termo de negócio. Que negócio que você está fazendo? Licenciando. É licenciamento de marca, sabe? Então, hoje, a Coca-Cola, ela saiu do âmbito tangível, né? De vender essa estrutura totalmente voltada a refrigerante, até porque hoje você tem refrigerante cola de tudo quanto é jeito, né? Tinha aquela guerra de Pepsi lá e tudo, continuam sendo 2 players grandes, mas você tem, né, Golé Cola, você tem, enfim, vieram os concorrentes e ela passou o atributo do produto, né, para o intangível. E é no intangível, Wesley, que o branding acontece. É ali, porque as pessoas acham, né, quem é dono de empresa, dono de marca, dono de produto, ele acha que as transações, que a venda ela se dá no tangível. Não é. As pessoas, o processo de decisão de compra, ela é
totalmente direcionado por aspectos psicológicos, Sim. emocionais. E quando você descobre essa equação, quando você entende essa equação, quando a marca entende que como atuar nessa seara, é onde a gente vê esse salto do negócio. Aí o negócio começa a ter aquela saudabilidade que nós falamos no início. É como se a gente tivesse aqui, né, o produto em cima e a experiência embaixo. A gente basicamente inverte a lógica, né? A experiência em primeiro lugar para depois vir o produto. E foi isso basicamente que a Coca fez, né? Sim. Colocou totalmente. a experiência totalmente na frente ali da gama de produtos que ela tem ali no final. Exatamente. Neire, agora falando sobre cultura, planejamento e a questão de estratégia. Eu consigo ter uma marca forte sem esses 3 pilares? A parte cultural, a parte planejamento e a parte estratégica? Não. Esses são os 3 pilares que sustentam uma marca. Exatamente. Só que também você vai equilibrando aquilo ali, né? Hoje o mais desafiador é o cultural. Planejamento é técnica. Planejamento é método, né? Você consegue inserir planejamento ali de uma forma bacana. Agora, a cultura, né? Você precisa ter um esforço que tem que partir de alta gestão. Se não partir de alta gestão, você não muda internamente. Inclusive a cultura do planejamento, né? Então, você entra numa empresa que ela não tem cultura de planejamento. E você começa a explicar para essa empresa que as coisas não acontecem da noite para o dia. Ninguém cria uma marca da noite para o dia, né? É ótimo. Eu chegava nos clientes, a gente começava um briefing, tudo, né? E você vai mapear a expectativa. Aí ele falava assim: não, o que você quer? Não, eu quero que minha marca seja uma Nike. Aquela, sabe, que tem aquele negócio assim, a pessoa já sabe que é Nike. Não tem o nome, só tem aqui. Eu falava, tá bom, ué. Claro, em quanto tempo? Qual que é a verba? Né? Qual que é o esforço de comunicação que a gente precisa fazer? Você tem noção? Certo? Então, aí, você pensa assim, a pessoa acha que amanhã isso vai acontecer, né? Que ela vai se tornar uma Nike. E aí você olha pro porte da empresa, que, né? Beleza. Então, você tem que trabalhar essa cultura do planejamento. Deu certo, você pelo menos era parte da gestão. Aí você tem que trabalhar a empresa como um todo. Só que aí você já leva outra cultura. É a cultura daqueles valores e diretrizes que aquela marca está buscando. Então, esse tem um exemplo fresquinho, muito interessante. Eu estou trabalhando um projeto de brand, já entreguei. E a gente começou levantando a percepção das pessoas sobre a marca. Então, a gente faz uma pesquisa a gente mapeia os públicos de interesse. Tem empresas que você faz com público interno, tem empresas que você faz com público consumidor, outras você fica só com um dos públicos. Nessa empresa em específico, nós fizemos com o público consumidor, que são, na verdade, o público final deles são influenciadores. Eles são, como se você tivesse uma empresa de construção civil e você fala, não, quem compra aqui é o pedreiro. Não é especificamente aquela pessoa que está construindo lá e tal, ele que vem aqui comprar o tijolo. Não, o pedreiro fala para ele que ele tem que comprar o tijolo A, B, C, D e tudo, ele vai falar onde ele vai comprar. E a gente pesquisou esse consumidor final, esse público dessa empresa. E essa empresa tinha diretrizes muito bem estabelecidas, sabe? Missão, visão, valores. E, principalmente, o propósito da empresa falava uma coisa muito importante, que ela queria entregar inovação, sabe? Entregar, tal, não sei o quê, com inovação e tá. Beleza, nós fomos buscar, então, nas pesquisas. E aí, a gente, quando pesquisa percepção, a gente pergunta algumas coisas assim, sabe? Sobre atributo de marca, né? A marca tal para você tal, não sei o quê. Por que você indicaria a marca tal? Por causa disso, isso, isso. Aí a gente colocou vários atributos. Que ela é completa, acolhedora, ela é isso, e inovadora. Sabe quanto que apareceu de pessoas que afirmaram que aquela empresa
a palavra inovação aparecia em algum tipo de associação daquela marca com a cabeça dela, com a mente dela. E um dos públicos foi tipo 12%, 15%. No outro público foi 3%. Aí você vem e fala assim, tá vendo, empresa? Você até inova, você faz isso, 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 isso. Só que essa comunicação, ela não está sendo eficiente. Não, aliás, ela não está sendo feita. Não é nem eficiente. Aí o cliente fica assim, nossa, realmente, hein? Nossa, é. Aí a gente, mas como faz? Aí você vem e fala, não, tem jeito de fazer. Nós temos que começar por aqui. Começar assim, 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 assim e tal. Nós temos processo. Por onde nós vamos começar? Dentro. Nós temos que, aqui, todo mundo tem que entender o que é ser inovador aqui. Como que essa empresa inova. Porque senão, eles não acreditando nisso, ninguém lá fora vai acreditar. E tem como eu medir de alguma forma se essa questão do branding mesmo, a aplicabilidade do meu brand, do meu novo brand, da minha marca ali, já consegue me metrificar o resultado? É só a partir do resultado que eu consigo ver se... Vou reformular. A única forma de eu medir o branding, se tá dando certo ou não na minha empresa, é a partir dos resultados, ou tem formas diferentes para eu metrificar isso? Não, inclusive, venda não é métrica de branding, certo? Venda, ela tem a métrica própria dela ali. Sim. Né? O indicador, né, dele ali. Então, eu não posso associar um objetivo intangível com um quantitativo. Qualitativo com a métrica quantitativa. Eu tô fazendo igual, eu sou péssimo de matemática, sabe? Sempre fui. E todos os problemas que eu errava é quando o professor misturava as unidades de medida, sabe? Ele colocava assim, um problema. Fulano tem 15 ml, não sei o quê, e quer encher uma piscina de 1.000 litros. Eu somava litro com ml, dava tudo errado. Eu tinha que converter e tal. Então, tem empresas que é isso. Ela acha que a gente vai investir numa proximidade com o consumidor, a gente vai investir numa relação de confiança, a gente vai investir numa percepção de acolhimento, e isso vai ser medido no final do mês com tanto que se vendeu de produto A, B ou C, sabe? Não. Mas então branding não vende? É o contrário, que nós acabamos de falar, tem uma jornada. Nós temos um momento em que precisa se trabalhar do conhecimento da marca, certo? Depois a gente tem que trabalhar a consideração. Essa consideração é aquela assim, que eu conheço. Eu não tenho como escolher comprar de uma empresa que eu não conheço. Segundo, entre ela, o A, o B e o C, o D, eu considero comprar dela. Eu considero. Eu coloco ela na minha listinha ali que eu posso, né, que eu poderia comprar. Depois eu passo para um outro estágio, uma preferência. Essa jornada, gente, ela pode acontecer, ela pode levar 1 ano, ela pode levar 10 minutos, sabe? Esse processo. Então, por quê? Porque tem consumidores em todos os estágios. Tem gente que está na hora de considerar e comprar, tem gente que está na hora de conhecer, tem gente que está no momento de ter preferência, optar por uma marca ou outra. Né? Então, aí eu tenho que ter métricas relacionadas com cada um desses estágios. Aí sim eu consigo medir. Então, uma marca hoje que não é conhecida de jeito nenhum, hoje eu faço um trabalho de conhecimento. Só que eu não faço mais aquela coisa só de falar, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tenho que sempre estar associando a um atributo. Então, geralmente a gente está trabalhando mais consistência de marca junto com o conhecimento. Eu estou sempre vendendo uma informação, estou sempre atrelando uma informação ali. E aí, no final, eu vou lá e pesquiso, vejo se realmente aquela informação fez sentido para as pessoas. Eu fiz isso com um cliente agora, tô com 8 anos com uma empresa, sabe? Eu comecei lá, ela não tinha identidade, 0. Em 5 anos, ela quintuplicou. Por quê? Porque ela trabalha no B2B, ela precisava ter uma imagem muito forte. E a gente construiu um conceito em cima.
de estar muito pronto para outra empresa, porque a indústria ela quer rapidez, a Sim. indústria quer que mobiliza rápido, que manda gente rápido, porque a indústria não pode parar. Então a gente trabalhou uma tag que era energia para todos os desafios. Então a gente trabalhou muito isso em vários momentos e tudo e tal. E aí no final desse ciclo que a gente percebeu que a gente tinha cumprido uma etapa. Não, agora eu acho que dentro desse nosso, a gente tinha um objetivo de trabalhar um raio de 300 quilômetros de Uberaba, né, de conhecimento, e as pessoas, essas indústrias, principalmente os decisores, eles terem ideia de que eles poderiam contar com uma empresa que também era grande aqui, que era confiável, que tinha energia suficiente, né, para atendê-los na demanda que eles tivessem. E essa empresa é de energia, de engenharia elétrica industrial. Então a gente fez essa ligação desses conceitos. E aí a gente viu que a gente já tinha cumprido um dos objetivos. Aí a gente foi renovar esse posicionamento. Aí a gente fez a pesquisa com o pessoal. Aí fizemos 5 perguntas, né? Para você, o que é energia para todos os desafios? O que significa ter energia para todos os desafios? Nossa, todo mundo entendeu. Todo mundo acreditava que a empresa realmente ela atendia rápido, ela isso, ela aquilo e tal. Então, aquilo gerou uma confiança, né, daquele público que essa área, ela lida com orçamentos assim, acima de 500, de 50 mil, de 200 mil reais por proposta, sabe? São decisões de extrema complexidade. Então a empresa tem que ter uma imagem muito solidificada. Então ela cresceu muito, ela quintuplicou de tamanho, deu para ver, a gente faz essas associações, né? Não, peraí, o pessoal só sabe que eu sou realmente pau pra toda obra, ou eu consegui vender muito durante esse tempo? Não, eu consegui vender muito durante todo esse tempo. E não tem erro, Wesley, não tem erro. Você constrói a imagem, a resposta vem. Vem. Todas as vezes a resposta vem. É muito, muito bacana. Agora, tem uma empresa no Brasil, que é a Purple Metrics, que é uma startup, que é da Guta Tomaskin. Ela está desenvolvendo um software, um algoritmo que ela quantifica, ela faz a mensuração de branding a partir de modelos de atribuição. Isso ela já tem vendido no mercado. Eu visitei o stand dela lá no RD Summit o ano passado, sabe? E sigo ela nos canais, gosto muito dela. Mas isso aí é um algoritmo que hoje está... para empresas que têm assim, investimento acima de 300 mil reais de verba, sabe? Por mês, para você quantificar mais especificamente o brand. É uma empresa que tem até um certo nível de maturidade no mercado. Sim. Até por questão de dados mesmo, né? Sim. Questão de métricas, né? Porque... Não tem que ser mensurar se você não tem o que, né? Não tem como mensurar o que você não tem dados para mensurar. E brand é mais sobre pessoas do que produto, no final? Branding é totalmente sobre pessoas, como marketing, sabe? Você associa o produto. Então, como que é isso, esse negócio de associar? Né? A gente cuida da imagem da gente, não cuida? Você trabalha para que as pessoas associem certos valores à sua pessoa. Para isso, você tem um jeito de falar, as pessoas com quem você se socializa, né? O tipo de trabalho que você faz, o tipo de trabalho que você presta. Aí tem aqueles que são os sinais simbólicos, tipo de roupa que você usa, as marcas que você escolhe, né? Tudo isso está relacionado a quê? A sua pessoa. E é tão interessante que o esforço do branding é transformar uma marca num CPF, um CNPJ num CPF. Então, uma marca hoje, um produto ou uma marca, ele tem DNA, né? Ele tem o que mais? Ele tem propósito, né? O propósito, mas isso é pessoal, tá? Não. Ele tem discurso, ele tem tom de voz. Sim.
tudo isso é o que a gente destrincha para uma marca. Ela está cada vez mais humana, cada vez mais próxima de outra pessoa, cada vez conversando com ela sem aquele, sabe, aquela barreira, aquela aridez comercial. Então a gente vai fazendo todo esse processo acontecer de uma forma mais tranquila, mais fluida. Neira, agora eu quero falar com você sobre essa questão do rebranding. Eu consigo implementar um branding na minha empresa e avaliar, não deu tão certo, e repaginar, ou até mesmo a empresa que tem esse branding há muitos anos, porém visa um novo posicionamento no mercado. Então é possível ter essa questão mesmo do rebranding da marca? Demais. Só que o rebranding, ele precisa ser pensado realmente para marcar uma etapa da empresa, sabe? Quando você faz rebranding? Quando você percebe que a empresa mudou de mercado, por exemplo, mudou a linguagem de produto, o mercado dela também deu uma mudada de público, ou a empresa está passando por uma reestruturação interna. Então, isso tudo são motivos para você fazer rebranding, porque o rebranding, ele vai, geralmente, um dos principais pontos é o redesign da marca. Só que isso hoje em dia a gente tem discutido muito isso, porque a empresa tem códigos que ela cria laços com as pessoas com esses códigos. Então, quando você resolve mudar tudo, né, e de repente o seu consumidor não te reconhece mais sob aquela marca, aquele símbolo que acompanhou ele o tempo, né, há muito tempo, vários anos, o que era para ser legal, para ser uma renovação, para ser uma coisa que propiciaria novos momentos para a empresa, ela passa a ser um ruído, né, e esse ruído, ele pode ser, assim, ele pode ser muito danoso. Então tem um case muito interessante, aconteceu há muito tempo, que é da Gap. Sabe a roupa de marca? Uma marca chama Gap. Isso já tem um tempo. A Gap mudou a marca dela, assim, de uma hora para outra. Mudou a marca. Mudou lá, ela era um GAP, mais assim, estruturado. E virou uma coisa com umas letrinhas mais tipo cursivas, assim. Aliás, não era cursiva, era de caixa alta, caixa baixa, se não me engano. Sabe o que aconteceu? Os consumidores rejeitaram e ela voltou atrás. Essa semana até a Beatriz Guarese, que é uma das pessoas que eu acompanho, que fala sobre branding, e ela está muito bem posicionada hoje, tem uma audiência muito bacana. Ela falou de uma marca dos Estados Unidos, que ela voltou atrás também no rebrand, que ela falou que nunca tinha ouvido falar, mas existe a Gap, que há muito tempo atrás, a Gap experimentou uma rejeição assim massa dos consumidores e ela simplesmente rasgou o dinheiro que ela pagou no estúdio, na campanha, tudo para reformular a marca, enfim. Então hoje você tem 3 níveis de rebranding, na verdade 2. Você tem o que a gente chama de refresh da marca, que é você fazer algumas atualizações sutis. Você faz uma atualização sutil na marca, ela ganha uma modernidade, ela ganha uma limpeza também às vezes, e não perde estrutura. Você tem o rebranding, que é uma coisa já mais uma estrutura mais visível da marca, isso tudo acompanhado, igual você falou, de posicionamento. Geralmente o rebranding muda esse posicionamento, muda tudo, você faz o rebranding. O refresh nem não muda posicionamento, é só realmente um redesenhozinho ali da marca, né? E também tem aquela revolução, onde você muda de marca totalmente, você muda de nome, você avisa, às vezes tem fusões, aquisições, as empresas se juntam, e os conceitos, eles são meio que fundidos ali, e aí essa marca ganha, às vezes, um complemento, e aí você vê que tem uma mudança muito, muito maior, muito mais radical. Mas depois assim, desde quando a gente começou a experimentar esse fenômeno da globalização, que muitas fusões, aquisições foram acontecendo ao redor do mundo,
essa questão de sempre estar atualizando com o momento, sabe, do mundo e o momento, às vezes, dos mercados, acabou sendo uma tendência. Então, eu gosto muito, sabe, de trabalhar essa renovação. Eu acho ela importante. Desde que você não destrua os códigos da empresa também, né, que a história vende. E é mais difícil eu construir o branding da minha empresa ou manter ele ali na constância do longo prazo? Ah, tem casos e casos, né? Eu fico pensando, né? Você pensa, a Maisena, acho que tem 100 anos que ela tá lá, firme e forte no supermercado. Ninguém chama ela de amido de milho. É isso mesmo. Maisena. Ela virou um ícone do retrô, sabe? Então, ali, o que eu vou mudar naquilo? Nada. A própria Bombril também, né? Sim, Bombril virou sinônimo de categoria. O case de Bombril é muito interessante, porque Bombril, ele quase perdeu o que a gente chama de domínio de marca. Você, né, hoje você tem uma marca, você registra ela lá no INPI, essa marca é sua, ninguém pode nem falar nada, né? É relativo à sua marca. E aí, quando as pessoas começaram a falar só Bombril, vou comprar uma palha de aço. Não, Bombril, vou comprar Bombril, vou comprar Bombril. As concorrentes, elas entram na justiça, certo? Tipo, para pedir o uso daquela marca. Trazer ela pro uso de todas elas, sabe? E aí, quando uma marca perde isso, é muito ruim para ela. Porque aí ela perde exclusividade do termo, né? Do nome dela. E eu vou te contar uma ótima, que eu particularmente não sabia. Você sabia que Chicletes, ele é uma marca da Adams. Existe até hoje um amarelinho, sim. né? Que você quebra em dois, né? Exato. Ele perdeu o domínio de marca. Por isso que tudo que a gente vai comprar, a gente compra um chiclete. Uma coisa que eu passou a ser meu conhecimento recente também é o catupiry. O catupiry é uma marca, né, de um tipo de queijo ali, né, cremoso. No requeijão. Sim. Nossa, tem muita coisa, assim, de você virar sinônimo de categoria. Então, é muito bom até certo ponto. Até depois daquele ponto ali, você já começa a perder. Também eu tenho um case muito interessante que é a Nespresso. Nespresso, ela venceu, né? Ela venceu a patente dela das cápsulas, né? As cápsulas de café. Né? Tanto que a gente vê nas várias marcas escritas assim, compatível com Nespresso, né? Então, a partir do momento que ela perdeu, que ela não tinha mais o domínio daquela patente daquela cápsula, ela perdeu o diferencial total dela. E aí tem uma empresa que ela é global, chama Future Brand, que fez toda a estratégia da Nespresso, porque deixou de ser um produto que gerava valor para a marca e eles direcionaram tudo para a experiência. Hoje, a Nespresso vende experiência. O que ela vende? Ela vende uma boutique. Você vai numa loja Nespresso, uma boutique de café. Maravilhoso. Você entra, aquelas colunas assim, né, super decoradas, aquelas moças te atendendo. Primeiro, elas nem te perguntam nada. Você fica lá viajando na loja, aí quando você quer alguma coisa, elas abrem umas gavetas assim, maravilhosas, aquelas cápsulas, né? E as cápsulas são coleções. Você não tem uma cápsula de café igual a gente tem, que só tem café. Então, você tem coleções que ali vai se renovando, certo? E a máquina de café? A máquina de café, não é? Antigamente, a máquina de café é que ela ficava na cozinha, né? Ela ganhou design. Sim. Né? Então, ela é bonita, ela é retrô, ela é vermelha, ela fica na sala. Ela faz parte do ambiente, né? Exato. Tudo isso é experiência. Não é produto, não é café. Não é sobre café. É sobre experiência de marca. Nery, agora falando um pouco sobre as mídias sociais. Principalmente mídias como Instagram, né? TikTok, que o pessoal consome muito, o próprio YouTube, Google em si. Essas mídias são
ferramentas fundamentais para eu potencializar o meu brand, a minha marca, até visando a própria escala mesmo, para eu alcançar mais pessoas, proporcionar mais experiência na vida das pessoas? São sim. Hoje o digital, ele passou a ser o centro da nossa estratégia. Antigamente, né, um tempo atrás, era o offline que era o centro da estratégia. Hoje é o digital. Só que, como a gente está num momento muito peculiar, qual que é esse momento peculiar? Antes da internet, desse boom da internet, era muito marcadinho o que era canal, o que era produto, o que era marca, né? O que era experiência. Hoje, marca, produto e canal é uma coisa só. Vou te explicar, certo? Então, hoje, um canal, ele cria um produto, certo? Sim. Uma marca cria um canal. E se você não ficar muito, não prestar atenção, você está confundindo as coisas todas, achando que seu produto é o canal. Então, seu produto não é o Instagram. Às vezes você acha que o Instagram é seu produto. Não, porque eu tenho que começar do Instagram. Não, meu amigo, não tem que começar do Instagram. O Instagram é um canal. Sim. Então, você tem que começar da estratégia. Você tem que começar entendendo qual é o papel do Instagram na sua estratégia como um todo e tal. Então, a maioria das pessoas hoje, como acreditam que às vezes o canal, ou às vezes aquela que está muito focada em performance, que é a tal da venda, tal, não sei o quê, acha que Google e Meta é a única referencial deles de estratégia. Ele vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, vai colocando dinheiro, e aquela performance já está provado que você vai vendendo, mas ela chega num ponto de estagnação, porque você tem um público, você não faz impulsionamento a Deus dará, você tem um público X, você marca lá de tanto a tantos anos, que está em tal e tal época, não sei o quê, vai chegar um ponto que você vai estar impactando as mesmas pessoas. E a questão da concorrência também, né? Isso. Quanto mais concorrência tem injetando dinheiro em mídia, mais a mídia se torna mais cara, né? Fora os canais saturados. Então, hoje nós temos 3 questões assim de macroambiente muito fortes que a gente tem que observar. Primeiro, essa questão da saturação dos canais. Os canais estão muito saturados. Como eu te disse, o INPI está recebendo, né, 30 mil pedidos de registro de marca. Canais saturados. A questão, isso impacta o quê? Na busca pela atenção, né, das pessoas. Então as pessoas elas não aguentam mais tanta informação. Tá todo mundo falando, não, gente, não dá, eu já não fico muito mais no Instagram, porque eu já tô ficando no final de semana fora, porque eu não tô conseguindo, tal, não sei o quê. E também busca, vai direto no que quer. Então, essa questão também tá impactando muito, né? As arenas de combate, né? Porque cada marca tem que entender qual é a sua arena. Onde que eu vou? Onde que eu vou competir? Qual que é a minha... onde que eu vou mapear quais são os meus desafios. Então, tá cada vez mais complexo entender isso e também dominar a sua arena, né? E as pessoas estão desaguando muito para as redes sociais como sendo o principal recurso, o principal foco, começando de lá para cá. Então, a gente chega nos lugares, a pessoa fala assim, então tá, quem que tá fazendo o seu Instagram? Não, tem um gestor ali de rede social. Você chega na pessoa e fala assim, qual que é o plano editorial? O que é isso? Não tem um plano editorial pro canal. Mas o que você coloca lá? A gente vai colocando lá, todo dia tem uma coisa, tal, não sei o quê, papapá. Você vai olhar o feed, você vai olhar qual história tá contando o Instagram e o canal? Nenhuma. Tá repetitivo. Tá batendo na mesma tecla, sabe? Não tá criando nenhum tipo de curiosidade, não tá despertando nenhum tipo de interesse. Mas, por quê? Porque como confundiu o que ela tem de serviço com o canal, ela vai muito naquela coisa, não, eu tenho que postar todo dia,
né? Isso é que interessa, é postar, é a frequência, tem que postar todo dia. Não, eu tenho que postar porque senão o outro não tá postando, eu tenho que estar postando porque o meu concorrente tá postando. Então, falando de novo, tem que voltar de novo um pouquinho atrás, dar os passinhos atrás, sair daquela ponta do iceberg, que é o que a gente vê, e olhar que lá embaixo eu tenho uma série de mecanismos que vão me ajudar a ter uma visibilidade muito mais qualificada. Mas realmente o digital hoje é o centro da estratégia de branding, de marketing, ou deveria ser. Eu enxergo nesse caso, eu enxergo a constância como algo positivo, mas não a constância de forma aleatória, né? Sim, Que eu acho que são coisas diferentes. Por exemplo, a constância com intencionalidade e isso. sabendo o que eu vou passar pro meu público é uma coisa. Agora, a constância de forma aleatória, não, tô comendo um bolo aqui, eu vou tirar a foto do bolo e colocar lá na mídia social. Eu tô fazendo, sei lá, uma coisa nada a ver e vou postar. Aí já você tá enfraquecendo a sua marca, né? Dessa forma. E tem um passo além do que você disse. Na verdade, a gente precisa ter consistência, Sim. que é a constância com o que você está propondo de conversa. Então, se eu tiver só com constância, eu tô ali, né, o tempo inteiro, tá, não sei o quê. Quando tem consistência, eu identifico muito bem algumas características que estão sempre presentes em todas as mensagens. Eu tô sempre com um padrão, né, de postagem único, em tipo de cores, em tom de voz, em tipo de assunto, né, que aí eu vou vendo ali, tem até, eu gosto de alguns Instagrams que você vê até sessões. Você vê que tem a sessão que fala ali sobre você vai falar sobre o seu cliente. De 15 em 15 dias tem uma lá falando sobre o seu cliente. E ela tem aquela característica, ela tem aquele design, e aí você fala sobre ele e mostra o tanto que ele é importante, dá aquele valor para ele e tal. Aí daqui 15 dias você destaca outro. As sessões são claras. Agora, quando você entra no Instagram que não tem plano editorial, você não vê uma lógica, aí você não tem consistência. Você pode ter muita constância, mas você perdeu consistência. Até porque o problema também é que a falta de consistência é a falta de resultado visível mesmo, né, da pessoa. E quando a pessoa não tem aquele senso de progresso, a tendência é ela desistir, né? Exato, exato, exato. E tem desistência dos dois lados, tá? O consumidor também desiste de você, de te acompanhar. Não tem porquê. Então, assim, essa visão do digital, ele tá passando por um momento agora acho que tá expurgando umas pessoas muito aproveitadoras, pessoas que vieram, assim, aqueles gurus, que colocaram muita coisa na cabeça, muitos profissionais também que não entendem estratégia, que entendem de layout, entende de uma marca, de um layout bonitinho, sabe? Aí as pessoas estão sempre passando a mesma mensagem com suas imagens, porque você tira foto tudo igual, todo mundo cruzado. Com a mesma cara, ou assim, Dá pra tirar uma foto boa assim, não soa depois. o olhar assim, ou assim, sabe? Né? Aí tá se repetindo padrões, repetindo, todo mundo do mesmo jeito. Fica bonito? Fica. Mas fica estratégico? Não. Agora eu quero que você me responda uma dúvida pessoal minha e um direcionamento também. Aqui com o Sério Mas Nem Tanto podcast, eu te falei aqui no começo, né? A gente busca aqui a questão tanto da autoridade aqui do nosso produto, da minha autoridade também como pessoa, como profissional, e busco passar autoridade para os meus convidados. O podcast, da forma que eu tô com esse pensamento de criar autoridade, criar minha marca forte, quando você chegou aqui, nessa experiência que você tá tendo comigo aqui, eu tô conseguindo transmitir isso pro público, pro meu convidado? Eu tô, assim, se você chegou aqui, a sua primeira impressão foi boa? Vou te contar o que mais me chamou atenção. Que eu, igual eu te disse, você vai criando uma identidade. Então, primeira coisa, você tem tema, né? Você tem uma temática, né? O podcast tem uma temática.
essa troca de conhecimento. Para quê? Para favorecer aquela pessoa que está no âmbito empresarial. Não é um entretenimento, como você me disse, é uma coisa que ela tem um conteúdo específico que vai atender uma necessidade. Segundo, eu percebo pelas suas perguntas que não são vazias, né? Então, quando você está dialogando com alguém dentro de um podcast, que você é convidado e começa a conversar, e você vê que tem realmente consistência nas perguntas, você vê que ali tem personalidade, né? Outra coisa, o seu jeito de falar, seu jeito de se expressar é totalmente seu. Você não está tentando montar uma coisa, lógico que não é nada, às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que a gente tem que, sabe, sei lá, ser muito largado, não é isso, né? Todos nós cuidamos da nossa imagem, mas o problema é quando a gente quer montar um personagem Sim. que ele não tá casando ali naquele espaço, sabe? Então você começa a ter aquele seu jeitinho marcando, todas aquelas outras coisas e casando. Eu te falei que a gente fez um bate-papo, né, ali na casa shopping, e eu recebi um feedback de uma pessoa que estava lá. Ela falou assim: Nery, eu gostei muito do jeito que você fala, você conta história, você fala o jeito nossa aqui, você não fica usando pronomes oblíquos. Ele foi bem específico. Você falou pra ele, eu nem sei o que é pronome oblíquo. Ele pensou comigo assim, será que ela achou que eu fui muito jeca? Você vê, eu falei igual a Jekyll. Pronome oblíquo. Mas ela me deu muita tranquilidade, que eu falei, gente, passei que eu tava lá, a Nery, a Nery tava lá. Meu conhecimento tava lá, independente do jeito que eu tava passando. E eu te perguntei isso porque, até por questão nesse meio empresarial mesmo, da relutância em se expor mais nas mídias sociais, aparecer mesmo como marca, como empresa. Porque hoje eu enxergo o podcast como um canal fortíssimo para a gente crescer mesmo como marca, como empresa, para a pessoa que visa isso no mercado, né? Então, assim, às vezes eu convido pessoas para tratarmos de temas específicos e elas ficam meio assim em participar. Então, assim, eu gosto de deixar isso transparecer para a pessoa entender que isso é uma forma importante dela melhorar a sua marca, melhorar o seu produto e, consequentemente, fazer a diferença na vida de mais pessoas. Por isso que eu quis te fazer essa pergunta e ter esse direcionamento, se eu estou indo realmente para o caminho certo. Nery, agora falando sobre a parte de investimento. Os empresários hoje, né, nesse meio, quando eu falo empresários aqui, eu estou colocando não todos no mesmo balaio, é claro, mas sim a maioria, né? É a grande massa. Ainda enxerga essa parte de branding como custo e não como investimento? Até por isso não gastam energia, não gastam dinheiro da empresa nisso? Você, na sua percepção, está acontecendo muito isso ainda? Por mais que você falou que o pessoal está mudando, mas está mudando, eu sempre gosto de falar, talvez o bom seja inimigo do ótimo, né? Às vezes a gente tem a sensação que tá bom, porém pode estar ainda melhor. Você acha que o pessoal ainda enxerga muito isso como custo na empresa? Wesley, vou te responder com aquilo que nós falamos agora mesmo. Primeiro você entrega valor, depois você entrega preço. Então, a forma como eu tenho vendido branding, eu acho que tá tendo uma receptividade muito boa. Eles não negociam muito comigo não, sabe, assim... Você vê quando a pessoa tá achando que aquilo não tá valendo a pena, ela começa a desmerecer, te fazer umas propostas assim, né, indecorosas, né, e quando eu vendo bastante, assim, o que é branding, igual eu tô conversando aqui com você, eu explico bem, eu identifico qual que é o problema dela primeiro, eu vejo isso, a gente tem interesse genuíno pela empresa e pela marca dela.
e você chega e mostra aquele interesse genuíno e mostra como você pode contribuir e leva um escopo estruturado, e aí você abre o valor, eu, sinceramente, eu não tenho visto assim, todo mundo falando, desmerecendo e achando que é só custo. Então, é muito do como você leva uma boa ferramenta, né? Eu estava ouvindo outro dia uma moça falando isso, falou assim, olha, um machado na mão de uma criança é um perigo, sabe? Uma chave de fenda na mão de uma criança é um perigo, né? Na mão de um profissional, ela é o que resolve o trabalho dele. Eu posso resumir essa visão sua em uma palavra? Uhum. Autorresponsabilidade. Bacana. Porque você tem uma linha de pensamento que o cliente não está comprando de mim não pelo cliente, e sim pelo valor que eu não estou passando. Então eu preciso passar mais valor da minha entrega, Sim. para eu ter mais fechamento ali na ponta com o meu cliente. Exatamente. Nossa, isso aí, olha, isso eu aprendi em casa, sabe? Essas coisas a gente aprende em casa. Eu acho assim, eu gosto muito de falar que a gente está aprendendo valores o tempo todo com as pessoas com que a gente convive, né? Mas o melhor escola é ali, seu pai, com quem você conviveu, o que ele te passou, como que era a vida de vocês, sabe? Assim, ali na primeira infância, a gente absorve e aquilo se concretiza, eu acho que de uma forma mais consistente do que você crescer com alguns vícios e aí no meio do caminho você ter que rever e falar, não, eu preciso melhorar, eu sei que eu tô vendo de uma forma que não é legal e tal. Então isso aí eu cresci com isso, isso é um valor familiar, né? A autorresponsabilidade. E às vezes eu sou assim, muito assim, exigente comigo mesma. Eu tenho que trabalhar um pouco, eu tenho muita ansiedade, eu fico muito preocupada. Agora eu tô, né, tô melhor um pouco, porque aí você vai trabalhando e tal. Mas eu tenho uma preocupação de ser uma somatória para o outro. Eu preciso somar. A gente tem que estar junto em alguma coisa e a gente tá crescendo junto e aquilo ser bom para os dois. E se eu estiver olhando ali só como um job, igual a gente fala, uma venda, para mim não dá certo. Nery, agora eu gostaria que você apresentasse aqui pra gente a sua linha de negócio, o que você entrega no mercado, nesse mercado aí de branding. Eu gostaria que você fosse direta, clara e objetiva para mostrar pra gente aqui a sua entrega pro nosso cliente final, para fazer diferença na vida do empresário. Bacana. Eu entrego projetos, meu negócio é projetos. Se você tiver que analisar junto aí de uma construção, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, certo? E você tem o pessoal da obra. Então, por muito tempo, a comunicação publicitária, o marketing, ele ficou só na parte do pessoal da obra. Todo mundo fazia tudo. E, geralmente, pessoas não qualificadas. E o projeto, ele era esquecido. Não, ninguém queria saber de projeto. Aí, porque era aquela cultura do fazendo e errando e refazendo e erro e acerto. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Então, eu vim falar o seguinte para os meus clientes, olha, nós temos como estruturar o seu marketing, a sua comunicação e estrategicamente a sua marca para atender ao seu negócio, para ser realmente trabalhar a favor do seu negócio. Esse projeto envolve o quê? Envolve a gente fazer um alinhamento inicial sobre expectativas e objetivos. Depois eu entrego uma proposta com escopo personalizado, um escopo totalmente adequado àquele alinhamento, o que ele precisa. Então, hoje um escopo de branding, ele pode ter desde a pesquisa e análise do naming, da nome da marca, proposta de um name, ou seja, criar um nome para a marca, fazer um mapeamento da jornada do consumidor, que é uma coisa super complexa, que você vai entender por onde a decisão do consumidor passa, daquilo ali, daquela empresa,
né? Uma loja de material de construção, por exemplo. Onde começa a decisão do cliente, por onde que passa, quem que influencia ele, no momento em que ele está criando preferência, que canais ele busca, se ele vai no Google, se ele vai ali e tal. Isso é um mapeamento de jornada. Uma auditoria da marca também, analisar valores, missão, visão, igual eu te falei, a gente viu lá daquela empresa e viu que a comunicação não estava nem um pouco contribuindo para que aquele valor fosse trabalhado como algo que fizesse diferença na decisão de compra das pessoas, o valor inovação. Até a estruturação do brand book, que é estabelecer o tom de voz, estabelecer qual que é o discurso da marca, as cores, lemas da marca, palavras-chave, tudo estruturado em torno de um conceito central. Que esse trabalho, ele é um trabalho para 5, 6 anos, sabe? Que a empresa pode estar colhendo frutos, implantando ali, investe aqui e depois a gente vai implantando. Então, o escopo pode ser estudo e o escopo pode ser etapas disso. Então, o orçamento ele vai em torno da necessidade mesmo. Então, é isso que a gente vende hoje. E para entregar isso, eu faço a parte de marketing, que é a parte da análise SWOT, que é a parte do benchmarking, que é a parte de analisar produto, analisar canal, mostrar para ele no geral que para alcançar certos objetivos, alguma coisa ali interno, sabe? Eu indico muito consultoria organizacional. Que às vezes ele tá as coisas não estão dando certo, não estão vendendo, não tá tal, porque estruturalmente a empresa tá totalmente sem estrutura, sabe? Internamente tem muito conflito, não tá entregando o objetivo, meta não tá alcançando. Então eu indico também as consultorias organizacionais. Então a Oriente, ela é uma orientadora, né? A gente fala que a gente dá o sentido, dá o norte e ajuda a empresa com esse norte a tomar as melhores decisões. E ajuda também a marca a entrar nas conversas que interessam, que não é toda conversa que interessa para uma marca. E conversas a gente está falando de canal, olha, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no LinkedIn, quanto tempo que eu tenho que ficar fazendo performance? Com essa estrutura básica inicial, a gente toma decisões mais claras, a gente estrutura melhor quais são os caminhos que a gente precisa percorrer. E é isso. Nery, você sabia que eu sou míope de visão, né? Não. Então, se eu vim aqui, ó, tirar esse óculos, eu não enxergo basicamente nada, você estando próximo a mim. Então eu enxerguei a Oriente como o meu óculos. Olha. Você me dá o direcionamento para que eu não trombe na parede. É isso que você tá fazendo com o meio empresarial. Você foi mais direto que eu. Neira, agora uma pergunta extremamente séria. Não que as outras não tenham sido. Com um branding certo. Aliás, o branding certo é um dos principais caminhos para eu ter um sentido ali no meu negócio? Sim. Sim. Gente, investir em marca hoje é sobrevivência de negócio. É sobrevivência. Né? Aí você fala, não, fulano tem 50 anos. 50! Quando ele começou a trajetória dele até hoje, 50 anos, ele tinha 3, 4 concorrentes e olha lá, se ele tivesse. Hoje você começa um negócio, você já começa... um negócio extremamente inovador hoje está muito difícil. Muito difícil. Você vai começar você vai começar no setor, no segmento que já existe para começar. Eu começar agora um projeto para o Sebrae Tech, o cara vai lançar uma linha de cosmético. Linha de cosmético. Cosmético é uma coisa que existe? Será? Já? Existe. O que ele vai ter? Ele vai ter um neurocosmético lá, não sei das quantas. Beleza, é um diferencial, né? É um diferencial de quê? De atributo. Amanhã, ele lança no mercado, alguém viu o que é, pega lá o rótulo dele, no outro dia pode sair um outro produto igual. No outro dia, tranquilo, o diferencial dele já está equiparado. O que vai realmente diferenciar ele de outros produtos
são as sensações que a marca dele provocar nas pessoas. E essas sensações a gente só consegue provocar, estabelecer com gestão de marca. Muito bom. Nery, gostou do papo? Adorei! Já tá indo pra 1h30, ó. Falei que o episódio aqui é gravado, mas com tom de ao vivo. Nossa, tem tantas coisas pra falar. Aí tem que fazer uma temporada A com a Nery. Nery, mas antes da gente ir pra mensagem final, eu gostaria que agora você olhasse para aquela câmera ali e passasse suas mídias sociais. Como é que o pessoal te encontra nas mídias para ter uma proximidade maior e melhor contigo? Sim. Pessoal, Instagram, @Oriente Branding. Lembrando que Oriente é com 2 T's, ok? Oriente Branding. No LinkedIn, Oriente. Também estamos no... tem outros... site, né? www.oriente.com.br. E também tem os meus canais pessoais, que eu também produzo conteúdo, né? Nós temos uma newsletter, que é o Sentido para o Seu Negócio, que está no LinkedIn. Provavelmente daqui a um tempo a gente pode ir pro Substack, mas ela tá lá no LinkedIn, tá bem bacana. E Nery Castilho, @Nery Castilho, @Nery Castilho no Instagram, @Nery Castilho no LinkedIn. E @Nery Castilho também no Facebook, que a gente vai, né, compartilhando lá, que a gente trabalha no Instagram também. É isso. É isso não, agora eu quero te pedir uma mensagem final, principalmente para aqueles empresários que não veem valor na construção de uma marca forte e meio que deixam isso de lado. Nossa, meu Deus. A minha mensagem é o seguinte, é uma fala que eu falo desde quando eu estava aula. Problema que não está em solução não é problema de comunicação. Então, se você resolver pelo menos metade dos seus problemas de comunicação, provavelmente você está resolvendo a outra metade dos seus problemas que você acha que você não enxerga. Então, invista em comunicação, né? É uma forma muito eficiente de ter clareza. E quando você tem clareza, você joga luz no problema. Jogando luz no problema, ele vai deixar de ser um problema. Então, é isso. Tenha essa visão de que para afastar problema tem uma ferramenta muito importante, que é comunicar. Show! Nery, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir participar. Episódio muito bacana. E você precisa explorar mais isso nas suas mídias sociais para alcançar mais pessoas. Vou, prometo. Não você, né? Aquele cara do ferreiro. É isso aí. Para você que chegou até aqui, já sabe, curta esse nosso episódio sensacional de hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva aí no canal do Sério Mas Nem Tanto Podcast. Ative também as notificações para você ficar por dentro de todo novo episódio que a gente posta aqui no nosso canal do Sério Mas Nem Tanto no YouTube. Compartilhe com mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que precisam saber mais sobre branding, sobre uma marca, uma construção de uma marca forte. E comenta aqui o que você achou desse episódio. E eu quero que você comente aqui pra mim. A Nery falou, não, pronomes. Comenta Oblíquos. aqui. Pronomes oblíquos. Comente aqui pra mim. Então te vejo no próximo episódio. Fique com Deus e tchau, tchau.